Um aviso de última hora. Você, querido, que ama o estudo bíblico, quarta-feira, agora, excepcionalmente nessa quarta-feira, ô Marcelão, foi mal, não vou ver o seu Instagram, não vai ter estudo bíblico, mas por um motivo maravilhoso, a nossa igreja vai ser reformada. Pelo amor de Deus. Um aplauso, 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 aplauso. Deixa eu te avisar, tá vendo? Olha aquela parede ali, ó. Olha bem para ela, olha bem para essa aqui, ó. Olha bem, ó. A gente vai manter o letreiro se Deus quiser, mas ela vai pro beleléu. Você tchau pra você, minha filha. Vai restaurada, vai acabar em nome de Jesus. Essa aqui também, ó. Tá só o pó da rabiola também, aqui, ó. Vai pro beleléu. O pedreiro vai vir, vai fazer outra zeradinha, pela glória de Deus. Mas para isso não acontecerá estudo bíblico. Provavelmente nem aconteça célula, né, Pedrão? Provavelmente sábado não vai acontecer, porque sábado é aniversário, fé aniversário da Luísa. Ana Luísa, fé de aniversário dela. Devido a isso, vai todo mundo para sua casa comer pastel. Mas se Deus quiser, vai ser na sua casa a célula? Vai ser na sua casa? A célula agora está chique, a célula agora é híbrida, irmão. A célula é presencial e online. Se você não consegue vir, entra no grupo, pega o link e vem ver a célula, irmão. A Cida foi prova disso. A gente lutamos porque a Juju estava com dificuldade. A Juju ela mora perto que mora longe. E ela falou assim, ô Digão, eu queria tanto fazer parte do discipulado. Acontece discipulado todo sábado, 18 horas. Tá? Eu dou a quinta-feira para o Gabriel, que o Gabriel acabou de se batizar, está sendo preparado para ser um grande homem de Deus. Mas, se você quer ser preparado, eu nunca me batizei, Digão, então eu conheço pouco da vida cristã. Vem quarta-feira, mas se não der quarta-feira, vem sábado, 18 horas, estamos aqui para te ensinar o evangelho. Amém? Glória a Deus, prazer, mano. Deixa eu tomar um gole d'água. Que a voz do peão vai embora rapidinho. Que hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui também, né, Priscila? Glória a Deus. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui também. E Deus é maravilhoso. Pessoal, eu queria trazer uma mensagem para vocês. Para mim, Lucas 14, por gentileza. Vamos orar. Que bom ver muita gente. Ei, Camila, tudo bem? Que bom que você veio, feliz que você veio. Você veio de longe, né, irmã? Glória a Deus. Vindo lá de Nova Lima para cá. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, viu? Deus abençoe vocês. Viu? Prazer, sou o Rodrigo, vulgo Digão. Eles falam que eu sou pastor. Não sou, não. Pedrão não correu o oi, não. Mas tá bem. Viu? Estão querendo fazer eu virar um pastor aí. Estão correndo disso. Estamos nada, Jesus que sabe, né? Estou falando, é maioria de votos. Amém. Mas é de Deus. Abriu Lucas 14 aí, por gentileza. Curve sua cabeça, vamos orar. Seu Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, a graça é toda sua. Pedimos perdão, Senhor, porque somos falhos e pecadores, Pai. Infelizmente ainda falhamos. Até quando tentamos acertar, falhamos. Senhor, nos ensina nesta noite, fala ao nosso coração através desta palavra, que a sua palavra cumpra o objetivo do qual ela foi direcionada para este culto e para estas pessoas que estão aqui. Pai, que o Senhor possa undir a nossa vida, unge a minha vida, ilumina a minha mente, para que eu possa transmitir a mensagem do Senhor. Que não seja por altivez, não seja por soberba, mas sim pela vontade do Espírito Santo, porque é Ele que convence e traz justiça, juízo e o convencimento da palavra do Senhor a cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus é bom, o diabo ele é ridículo e os crentes estão melhorando. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos vocês novamente. Eu vou falar onde eu sou o Digão. Eles falam que eu quero ser pastor. Eu até formei para pastor, mas nunca tive esse negócio. Mas Deus é bom. Então, galera, eu estava há 2 meses atrás, mais ou menos, né, Pedro? Acho que 3, quando eu dei essa mensagem na reunião. Há 3 meses atrás, estávamos discutindo qual seria o legacy de abril. Porque tinha o legacy de fevereiro, o ao redor do rei em março e o legacy de abril. Então, tudo que você viu aqui, até as erradas das músicas, foi programado em fevereiro. Tá? Tudo isso aqui foi programado em fevereiro. Mentira, só a última música que eu troquei, né, irmãs? Quinta-feira eu troquei a música. Mas glória a Deus. E é uma mensagem que fala muito ao meu coração, espero que fale ao seu. O tema é Convite aos Invisíveis.
mas eu queria dizer que aqui vale mais do que os invisíveis. Aqui há um valor à vida. Amém? Vamos começar. Certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos os observavam com atenção. E aconteceu que à frente dele estava um homem doente, com o corpo todo inchado. Jesus indagou aos fariseus e aos mestres na lei: é permitido ou não curar no sábado? Eles, todavia, ficaram em silêncio. Jesus, por sua vez, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu-se dele. Em seguida, lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja dia de sábado? Diante disso, eles ficaram sem palavras para responder. Observando como os convidados escolhiam os lugares e de maior destaque e ao redor da mesa, Jesus lhes propôs uma parábola. Jesus resolveu contar uma história. Quando por alguém fores convidado para um banquete de casamento, não busque o lugar de honra, pois é possível que tenha sido convidada também outra pessoa, ainda mais digna do que tu. Sendo assim, o anfitrião que os dois convidou se aproximará e te pedirá: dá lugar aonde estás a este. Então, sob grande humilhação, irá ocupar o último lugar. Isso já aconteceu com alguém. Você já sentou na mesa dos padrinhos do casamento. Eu tenho certeza que você já fez isso, porque eu já fiz isso e tive que sair de lá. Tá? Por esse motivo, quando fores convidado, dá preferência aos lugares menos importantes, de forma que, quando passar o anfitrião do banquete, te saúde, exaltando: amigo, vem, assume um lugar mais importante. Você daqui na frente, eu sou o seu padrinho, irmão. Ô, dá licença, o padrinho vai sentar na mesa. Tá bom? Vem, assume um lugar mais importante, e assim serás honrado na presença de todos os convidados. Portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas ao que si mesmo se humilha será exaltado. Então Jesus dirige ao que havia lhe convidado e lhe exorta: quando deres um banquete ou um jantar, não convides os teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Se assim procederes, eles poderão, da mesma maneira, convidar-te. Desta forma, sempre serás recompensado. Pelo contrário, ao dares uma grande ceia, convida os pobres, os deficientes físicos, os mutilados e os que não podem ver. Feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberás tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Então, Jesus propõe uma parábola. Ora, ao ouvir tais ensinos, um dos que estavam reclinados ao redor da mesa enunciou: feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Jesus, contudo, declarou: certo homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, enviou seu servo para anunciar aos que haviam sido convidados. Repete comigo: convidados. Guarda essa palavra. Vinde, eis que tudo está preparado para vós. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar. O outro, conviva, explicou-se: acabei de comprar 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou: acabei de me casar e por esse motivo não posso ir. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se sobremaneira e ordenou ao servo: sai agora para as ruas e becos da cidade e fala comigo, traz aqui
os pobres e aleijados, os cegos e coxos. Mais tarde lhe relatou o servo: tudo o que o Senhor mandou está feito conforme a tua vontade, mas ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos, e os que encontrar, obriga. Fala comigo, obriga. O primeiro foi convida, o segundo foi traz, e agora obriga a entrar, para que a minha casa fique repleta. Portanto, vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. Amém, Jesus. Tem misericórdia de mim. Vamos começar. Jesus foi convidado a um banquete. Beleza? A um jantar muito legal, a um jantar muito interessante. Quem já foi convidado para um jantar? Eu já passei maior vergonha, não sabia comer aquele negócio que me ofereceram, não. Mas fui ao jantar. E naquele jantar, se você reparar, você está tão preocupado em entrar no jantar que você não repara nem os lugares ao seu redor. Às vezes você descobre até um lugarzinho mais baratinho que a comida é melhor. Não é verdade? Você está tão preocupado com o que você quer fazer, você esquece de olhar para as coisas. Está tão preocupado, eu vou encontrar fulano, vou encontrar ciclano, vou encontrar gente boa, vou encontrar não sei o quê, que você não vê quem está. E normalmente na porta de um restaurante sempre tem um pedinte. Se ele não te pede comida, ele te pede R$5, ou então uma moedinha de 50 centavos. Sempre é assim. Mas aqui tinha um homem doente. Na porta, do outro lado da rua, da casa deste fariseu. Um fariseu, um homem da lei, convidou Jesus para um jantar. E o que acontece? Todo mundo passa apressado em se mostrar para o fariseu. Todo mundo quer o agrado do fariseu, a afirmação do fariseu. E ninguém vê aquele homem pedindo ajuda do outro lado da rua. Mas Jesus o vê. Então Jesus questiona. É a primeira alfinetada de Jesus. É permitido ou não curar no sábado? Quem já ouviu falar sobre a guarda do sábado? Todo mundo aqui já ouviu falar da guarda do sábado. No sábado é permitido nem tomar banho direito, se for olhar bem na situação. Você tem que se guardar. Eu estou guardando para Deus, eu estou deixando de fazer. Mas os fariseus queriam colocar isso como uma forma de se apresentar melhor do que os outros. Mas a situação é essa. É proibido curar no sábado, é proibido fazer algo correto no sábado, porque se lermos as Escrituras, Jesus foi condenado junto aos seus discípulos por colher frutos em uma árvore no sábado. E queriam condená-los. Então Jesus questiona aqueles homens que querem se mostrar pomposos, homens da lei, cheios da graça, cheios do conhecimento do Evangelho, teólogos, homens que sabem muito da palavra, dão aula, são mestres do Evangelho, mas terríveis para ajudar o próximo. Homens cheios de Deus, cheios de teorias de Deus, mas poucos de ação cristã. São ótimos de falar The King, The Power, The Man, The Best, essa porcaria que estão falando na internet. Tão ótimo para falar isso. Revelam seu CPF, mas são impossíveis de doar uma oferta a alguém necessitado. São pessoas que explicam o Evangelho com toda a avidez. Reparem, a Bíblia está toda arrebentada, infelizmente. Está aqui, ó. Aqui, ó. Botijão de gás. Quem quiser está aqui. São ótimos para isso. Te explicam o Evangelho de cabo a rabo, mas são incapazes de visitar o irmão em dificuldade. Incapazes. Então são homens cheios da pompa, roupas, mas passam de largo, assim como aquele homem que estava doente, caído semi-morto na estrada, a qual passa o levita e passa o mestre, mas o samaritano o acode. Aqui Jesus passa, olha para ele e o cura. Então, todavia, ficaram em silêncio. Por que ficaram em silêncio? O que eles iam falar contra Jesus e contra si mesmo? Iam se expor?
Ou você acha realmente que um homem que se diz de Deus vai ficar de piadinha de mau gosto perto de você? Não vai. Não vai. Como Pedro começou, é muito fácil eu fingir que sou cristão. Eu estou aqui com uma voz impostada, com a Bíblia na minha mão e estou em cima do púlpito, à frente da igreja. Aqui eu tenho o poder de levar você ao céu ou ao inferno, pregando um evangelho verdadeiro ou mentiroso. Mas todo mundo esquece que tem um compromisso com Deus e que Deus está te vendo. Está sondando o seu coração 24 horas do seu dia. As pessoas esquecem disso. São ótimos no falar e péssimos no agir. Então Jesus toma a decisão. Cura aquele homem. Por sua vez, tomando o homem pela mão, curou e o despediu. Em seguida, lhes questionou: qual de vós, se o seu jumento ou boi cair num poço, não o salvará rapidamente, ainda que seja sábado? Aqui é o seguinte: você não pode olhar para o próximo, mas se for do seu interesse, você olha. Se for para postar no Instagram, você olha. Se for para você pegar a notícia do momento, para dar uma opinião lazarenta na internet, tu posta. Se for para comprar a camisa, eu amo Jesus, Timóteo, você pode, eles não. Eu sou ótimo para isso. Sou 100% de Jesus. Vai Jesus saber disso. Esse é que é o problema. Esses homens estão cheios de historinha, estão cheios de coisinha, porque querem se mostrar num banquete. E o pior é que são todos da mesma ladainha, o único diferente é Jesus. Diante disso, eles ficaram sem palavras para responder. Que não tinham o que responder, não tem teologia sistemática, analítica, não tem questionamento, não tem comentário do Anti-Wright, comentário do João Calvino, não tem nada que você comprar, Hernandes Dias Lopes, não tem nada que você comprar para explicar. Porque o que está dentro está perdido do que está fora. Está igual um sepulcro caiado, cheio de pompa, cheio de postura. Mas está perdido. Observando como os convidados escolhiam os lugares de maior destaque ao redor da mesa, Jesus lhe propôs uma parábola. É como se você chegasse para o estudo, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora aqui. Você chega para o estudo aqui, eu tenho que sentar na frente. Eu preciso ouvir o meu pastor. Que legal. Hoje o meu pastorzinho vai dar uma palavra. Não, cara, você tem que vir disposto a servir a Cristo. Você tem que vir disposto a celebrar Jesus. Celebrar a vida, entender que todo mundo aqui precisa de auxílio, e talvez você tenha condições de estender a mão para alguém no final do culto, ou durante o culto. Pedro é uma bênção, irmão. Eu estou com Pedro desde sei lá quando, desde quando ele tocava violão na célula. Ele tocava violão na célula, ele tocava violão, cheguei lá um dia lá, xinguei ele que colocou o violão errado, tomei o violão dele, nunca mais tocou. Mentira, tocou sim. Mas desde lá, ama a vida do Pedro, irmão. Pedro é um cara abençoado. Mas para nós conversar é uma luta, né, irmão? Bom dia, irmão, tudo bem? Bom dia, tchau. Porque a gente está preocupado com outras coisas. A gente mais fala de vocês do que da gente. Eu dou glória a Deus por essa congregação. E aqui os líderes, os pastores, as pessoas que estão à frente se preocupam com o próximo. Não querem o estrelato. Sila, líder do louvor hoje, não quer o estrelato de aparecer. Só quer servir Jesus e ter gente para ajudar. Eu sou a mesma coisa. Eu estou doido para encher de gente que vai me ajudar a fazer as coisas. Eu não estou aguentando cantar, pregar, tocar e chorar e assoviar e chupar cana. Porque isso não é glória, gente. Não é glória. Glória mesmo é eu pegar um menino igual esse Gabriel, que chegou aqui um dia, num domingo, todo estranho, chegou aqui, sentou ali com a mãe dele e chorou por ouvir uma mensagem de Jesus. E quis a Cristo e se batizou e está aí tentando ser cristão. O batismo é o início de tudo. Isso aqui vale a pena.
sabe? Ver o Luiz, que chegou agora há pouco, numa quinta-feira, doido, resolveu se batizar. Agora eu entendi, ele fez igual o eunuco, agora eu entendi, onde tem água ali, o que me impede de ser batizado? Pedro, só pode domingo, meu filho, já está enchendo aqui. E se batizou, já está servindo a igreja. Glória a Deus. E a gente ama e pergunta, como é que você está? Tudo bem e tal. E o Pedro fala, não, ele é benção. Eu falo, ele é benção. A mãe dele fala que ele é benção. Até Deus fala, ele é benção. E está aqui. Glória a Deus. Mas esses homens procuravam a vantagem do lugar. Eles procuravam serem vistos. Serem apreciados, aplaudidos. Um pedestal. Ter mais de 5.000 curtidas no Instagram. É tipo isso. Quando por alguém fores convidado, Jesus propondo uma parábola, por alguém for convidado por um banquete de casamento, não busca o melhor lugar, pois é possível que tenha sido convidada outra pessoa mais importante que você. Isso que ele está dizendo. Sendo assim, o anfitrião que aos dois convidou, se aproximará e te pedirá para dar lugar. Ou seja, querido, para de querer aparecer. Deixe que Deus olhe para você e faça igual Jó. Duvido que ele vai fazer, mas faça. Está vendo meu servo Jó? Imagina Deus falar isso de você, cara. Imagina, Marcelão. Chegar pro cão e falar assim, tá falando bobagem, mas você já viu Marcelo? É isso que a gente espera, irmão. Não espera. Aplauso de homem é bonito, é legal, é bacaninho. Ah, Digão, toca aqui na minha igreja, eu toco lá e tal. No final, tira foto comigo, tá de brincadeira, quer assustar o barracão dela. Mas pelo amor de Deus, gente. São glórias que não valem a pena. São glórias pequenas. Glórias pequenas. E Jesus diz aquela frase importante, 11, portanto, todo o que se promove será envergonhado, mas o que si mesmo se humilha será exaltado. Aquele que se põe em prontidão de servidão. Estou sendo humilde com você. Ele é exaltado. Olha que bênção. Olha a Cida, que bênção. Está aqui em todos os cultos. Se tiver 15 cultos na semana, ela está aqui. Mas vem para servir. A mulher maravilhosa de Deus, irmão. Quê? Está vindo estudo, não? É porque ela está ocupada cuidando da casa dela, né, minha filha? Fazer janta, né? Tem isso também, janta, tem unha para fazer, tem massagem para fazer, né? É luta, pois é. Mas agora é gravado pelo YouTube, né? Se você não vê o estudo bíblico, o YouTube, tá? Lagoinha Mangabeiras, pode vir ver o estudo. Então, Jesus, 12. Então Jesus dirige aos que haviam convidado e lhe exorta. Quando deres um banquete ou um jantar, não convide teus amigos, irmãos ou parentes, nem teus vizinhos ricos. Assim procederes, eles poderão da mesma maneira te convidar. Ou seja, não busque favor por favor. Não busque mérito só para ter troca. Entendeu? E aqui, pelo contrário, ao dares um grande ceia, convida os pobres, convida os deficientes, convida quem não tem condição de pagar, convida quem não pode retribuir. E aí sim, feliz serás tu, porque este não tem como te pagar. Entretanto, receberá a tua rédea recompensa na ressurreição dos justos. Faça além do que você pode. Faça mais do que você pode. A Exiza está ali, ela já fez Jocum e esse negócio é doido demais. Porque eles saem daqui, da cama quente, vai lá para o sertão do Quixadá, onde não tem nada. Não tem nada. Nada. E pregam o evangelho para quem nunca recebeu nem um amém. E além do evangelho, eles entregam comida, eles entregam afago, entregam um monte de coisa que muita gente não pode nem entregar de volta. Eu lembro de uma situação que a gente foi comer um sanduíche e um andarilho passou e ele falou assim, velho, tem como você pagar um hambúrguer para mim? Eu falei, tem, mas eu tenho uma condição, que você vai sentar com a gente. Eu não posso. Eu tenho a barba muito suja e tal, e eu vou comer, a galera vai ficar com nojo. Eu falei, problemas, senta aqui. Se eu tô pagando, você tem o direito de sentar. E às vezes é isso que acontece. Às vezes você quer ajudar tanto uma pessoa, mas você já foi tão escorraçada pela vida, que ela acha que não merece. Ela acha que foi tão destruída pela vida que acha que não merece. Mas eu estou falando isso e é muito bonito dizer isso, Digão. Você faz isso? Muitas vezes não.
Muitas vezes eu prefiro estar com os meus. E essa mensagem foi uma pancada na minha cara. Porque sempre é assim. Toda vez que eu vou pregar, quem leva a primeira lenhada sou eu. Eu sou o primeiro a apanhar. Porque muitas vezes bate uma pessoa na janela do seu carro, ele quer comprar droga, cara. Você fez o seu. Se o cara falou, quero comida, dá ele comida, velho. Às vezes ele realmente só quer comida. Porque eu sei exatamente o que é isso. Mas às vezes preocupamos tanto com os nossos, com a galera que vai gostar, que vai aplaudir o que eu vou fazer, a gente esquece. A gente só quer ver um pouquinho a mais. Ô, velho, pelo amor de Deus, aumenta o tiquinho esse negócio aqui. Pelo amor, eu tô vendo todo mundo abrir os braços aqui. Eu não tô aguentando isso aqui desse jeito. Tá no 24 agora, tá no 17. É que o tom tem frio demais. Então, Jesus propõe uma parábola, e eu amo essa parábola, que é, ora, ao ouvir tais, e alguém aparece, um cara querendo fazer uma praça, aparece e diz assim, feliz será aquele que partilhar do pão no banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que partilhar do banquete do reino de Deus. Porque ele será exaltado diante de Deus. Ele estará diante do rei. Então Jesus propõe uma parábola. Jesus vai contar uma história. Sabe aqueles caras que sentam na mesa e falam assim, eu tenho um caso para te contar? Aí Jesus vai começar a contar um caso. Certo um homem estava preparando um notável banquete e convidou muitas pessoas. Próximo à hora do início da ceia, vamos dar um detalhe na situação. Quando ele fala convidou as pessoas, esse convite chega mais ou menos 15 dias antes do evento. 15 dias antes, para você se preparar. E convidou quem? Aqueles que têm condições de ir, aqueles da altas rodas, aquele que faz parte da sua sociedade, aquele que faz parte do seu círculo, do seu oikos. Vamos falar bonitinho, igualzinho coach. O seu oikos. E eles conseguem, e eles preparam suas roupas, as mulheres arrumam seus cabelos, fazem aquelas maquiagens bonitas, pagam caríssimo. Aliás, é muito caro, realmente. Misericórdia, que me paga, cobrou caro demais. E põe uma mulher linda, o homem vai no barbeiro, faz aquele negócio, faz a barba igualzinho o Eustáquio tá aqui, com a barbona bonita e tal, e fica lindo. Ó, Marcelão tá tirando umas fotos bonitas, irmão, bonitão. Mas próximo à hora da ceia, ou seja, já à noite. Isso acontece o quê? No dia do banquete, ou há um anúncio, há uma festividade, e os empregados saem de casa em casa de seus convidados, avisando que hoje vai ter culto no grupo lá, vai ter culto, viu gente, tal, aquele negócio todo. E simplesmente aparecem as mentiras mais deslavadas. Contudo, um por um, começaram a declinar desculpas, como se fosse um complô, como se fosse alguém contra este rei que está celebrando o banquete. O primeiro alegou, acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso vê-la. Por favor, me desculpa. Diz para mim, quem que comprou um lote vai ver ele de noite? Quem que comprou uma terra vai ver terra de noite? Desde quando você vai meter cerca de noite? Como é que você vai medir seu lote de noite? São desculpas esfarrapadas, eu simplesmente não quero ir, invento qualquer história. Sabe? Outro conviva explicou, acabei de comprar uma junta de bois e preciso experimentá-la agora de noite. Eu vou testar um equipamento tecnológico. Eu comprei um computador no Mercado Livre, chegou agora às 6 da tarde. Eu vou testar ele agora, tá, Digão? Por isso não tem como ir no culto. Nós não vamos fazer uma ação social, você não sabe, irmão. Chegou uma calça na loja tal, agora eu vou lá provar. Minha avó toca de faixa no judô. Agora. E eu vou lá provar. São desculpas esfarrapadas. E agora vem a desculpa mais sem vergonha de todas. Acabei de me casar.
Por esse motivo eu não posso ir. Desde quando se casar é motivo de anime festa? Naquela época, as noivas usavam seu vestido por um mês para apresentarem a todos o seu lindo vestido de casamento, sua prenda de casamento. Mas simplesmente eles não quiseram ir. Então inventaram desculpas. E assim somos nós muitas vezes. A Priscila, querida do louvor, direto a tomar desculpa, nada a ver. Você tá vindo tocar? Pô, não, fiquei doente agora, 8 da manhã. Agora, irmão. Você descobriu que estragou, arrebentou a garganta agora. Ontem não estava coçando. Ah, meu carro furou o pneu, isso aconteceu comigo. Meu carro estourou a bomba de água na hora do chá de bebê. Mas podia ter ido, mas a gente não foi. Diante disso, voltou o servo e tudo relatou ao seu senhor. Então, o dono da casa irou-se sobre o marido e ordenou ao seu servo: sai agora mesmo. Sai agora mesmo. Traze aqui pobres e aleijados, coxos, cegos. Então, aquele convite que era para pessoas extremamente importantes, da mesma laia, do mesmo nível do que eu, desce o degrau. Traz aqueles que nunca fizeram parte da área superior do reino, aqueles que são os plebeus, aqueles que não valiam a pena, os gentios. Traz eles. Hoje é o dia que eles terão a chance de entrar no reino do Senhor. Hoje é o dia que eles terão a chance de entrar e participar de um banquete de rico, que comia qualquer coisa. Então, você precisa entender que esse convida, ele convidou. O que é convidar? Eu vou te chamar. Eu vou te mandar uma mensagem de WhatsApp. Vou postar no meu status, vai ter uma festinha na minha casa, venha. Vai ser bacana. Agora trazer, não. Trazer exige esforço. Trazer exige dedicação. Ou seja, esse servo que era apenas um servo, agora passa a ter uma nova função. Você vai ser meu auxiliar. Você vai ser o meu coadjudante. Você vai ser participante do meu banquete. Que agora eu preciso que você convença as pessoas. Eu preciso que, se for necessário, você carregue. Traga ela nos braços. Auxilia, convença ela. Não mande só mensagem, ligue. Vá na casa dela. Faça que ela entenda a importância que eu tenho dela estar aqui. E eu vou trazer para o dia de hoje. Talvez o evangelho chegou até nós porque o rei entregou a pessoas, servos dele, para que pudessem trazer a mensagem até nós. Talvez uma pessoa pregou e falou de Jesus para você e trouxe a você até o reino do Senhor, até a vontade de Cristo. Talvez você ainda não teve a oportunidade de entender esse contexto, mas aqui está falando do reino de Deus. E essas pessoas que estavam somente convidando, entregando o bilhete, agora têm a necessidade de te trazer, assim como te trouxeram, Luiz, aqui. E você hoje está aqui servindo a Cristo. Um mensageiro guiado pelo Espírito Santo para que você estivesse aqui. São pessoas que são invisíveis em meio à sociedade. Quem vai dar importância para um cego? Quem dá importância para um coxo? Quem dá importância para uma pessoa desempregada? Quem dá importância para uma mulher divorciada? Quem dá importância para uma pessoa sem pai, sem mãe? Um órfão? Quem dá importância para essas pessoas? Dificilmente elas são bem atendidas. Muitas vezes são julgadas. Perdeu o casamento porque não é boa esposa, né? Não é um marido que é sem vergonha.
Tá órfão, né? Agora vamos ver o que vai ser dele. O que vai ser dele depende de você. Depende de mim. Sabe? Isso que acontece. Julgamos as pessoas. E muitas vezes elas são isoladas porque nós não queremos elas perto. Por causa dos rótulos que elas têm. Dos títulos que elas têm. Tudo o que o Senhor mandou está feito. Tudo que o Senhor mandou está feito. Conforme a tua vontade. Mas ainda há lugar. Presta atenção. Isso é interessante demais. O reino de Deus, a salvação era para quem? Para quem, pastor? Para quem que era a salvação? Para os judeus. Eles eram e são os eleitos. Eram para eles. Mas eles pecaram e continuam pecando. Então, Jesus morreu e o véu se rasgou. E quando entrava só o judeu, agora vem todo mundo. Vem. Aquele que crê e se arrepender será batizado. Agora não tem mais área VIP, não tem mais carteirinha. Agora vem. Mas ainda há lugar. Ou seja, muitas pessoas não podiam entrar, e nós entramos, eu entrei, você entrou, Eustáquio, você entrou, Ana Luísa. Você entrou, aqueles meninos de sua escola lá entraram. Foram habilitados para participar do reino de Deus. Você também, Juliana, foi habilitada a participar do reino de Deus. Você que se achava indigna e muitas vezes não tinha nem a merecimento de estar no reino de Deus, hoje pode entrar no reino. Até você, Vitor, nerdão ama Star Wars, prefere descer? Glória a Deus, ele ama o Superman, e agora Jesus abriu as portas para ele. A gente não sabe que tipo de vida eu tinha, o Vitor tinha, o Luiz tinha, a gente não sabe, mas Jesus olhou para você e falou assim: vem. Então o servo olha para aquela casa, aquela festa e fala para o Senhor: ainda há lugar. Então ordenou o Senhor ao seu servo: ide por vários caminhos e atalhos e ao encontrar as pessoas, obrigue-os a entrar para a minha casa, para que a minha festa fique repleta. O que é esses caminhos e atalhos? Vocês já viram aqueles filmes de império, de reinado? Tem o castelo no centro, gigantesco, na ponta de toda aquela situação. Tem os plebeus com suas casas, né? Os ricos, os burgueses. Tem os plebeus e tem os muros do reino. E atrás do muro, depois dos muros, fica quem? Os rejeitados, os bandidos, as prostitutas, os leprosos, os doentes, aqueles que não têm condições, os paraplégicos, os paralíticos. Pessoas que foram totalmente largadas pela sociedade, esquecidas, são invisíveis, não são indigentes, se morrerem não fazem falta. É tipo isso, eu já ouvi muita gente falar assim: se morrer não faz falta. Mas quem é essa pessoa, Digão? Quem é essa pessoa que você está me dizendo que são essas pessoas do caminho dos atalhos, que agora serão obrigadas a entrar? Ou seja, o esforço ainda é maior. Não é só apenas convidar, não é só puxar pelo braço, não é só entregar um banquete. Chegue, meu querido, eu vou te botar no meu lombo, eu vou te carregar se for necessário. Se for necessário, nós dois morrem junto, mas você vai comigo. Que pessoa que é essa? É a sua prima, que está engravidada e sozinha. É o seu tio bêbado. Às vezes é o seu pai que largou a sua mãe, está separado e vive na droga. Às vezes é seu irmão drogado que rouba a sua família e estraga o seu lar. Às vezes é sua amiga petista, que ela ama o Lula e você a odeia firmemente, porque petista não é cristão. Talvez é o seu primo bolsonarista chato, nojento, de direita, enche o saco o dia inteiro, cheio de demagogia, da qual ele não cumpre nenhuma.
Mas tá todo dia, é B17, é B17. O Bolsonaro não sei o quê. E tem muita gente que você não ora pelo Bolsonaro porque tu gosta do Lula. E você quer que o Bolsonaro morra. E muita gente quer que o Lula morra no avião indo visitar o Papa. Isso é ser cristão, por acaso? Isso é ter o amor de Cristo, por acaso? O Senhor te fala com você, se você tem essa mentalidade, a sua mentalidade é a mesma dos mentirosos que enganaram o próprio rei, dizendo, inventando desculpas, da qual não pode ir na festa. E assim é o judeu. É legal quando você escuta a história sem tocar na sua ferida, não é? É legal. Mas quando toca fica chato, não fica? Fica ruim, não é? É aquela irmã da igreja fofoqueira que eu odeio ela e deseja que ela vai para o inferno e sai da igreja. São aqueles. Essas são as pessoas que o rei falou assim, obriga-os a entrar. Eu quero que eles entrem. Eu quero que esse tipo de gente, que ninguém gosta, que ninguém quer, esteja dentro da minha festa. Imagina Jesus contando essa história para aqueles fariseus cheios de pompa, com suas leis e suas regras, dando as suas ofertas enormes, gordas, para mostrarem que são homens santos e guardando o sábado de forma mentirosa. Para se apresentarem homens de Deus, ouvir Jesus dizer. Traz aquele sujo de pecado. Sabe aquele seu primo gay? É esse tipo de gente que Jesus... É para esse tipo de gente. Não é não. Conversa com Madalena. Conversa com Mateus. Cobrador de impostos. Odiado Pedro. E Pedro odiado por Roma. Conversa com essas pessoas. Conversa com Jesus. Porque Jesus não tem problema nenhum em sentar com os fariseus, porque seguidamente no capítulo 15 ele vai estar sentando com prostitutas e ladrões. Se quiser abrir, pode abrir. 15:1. Lucas 15:1, pode abrir. Abre, fazendo favor. E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos, pessoas de má fama, estavam reunidos juntos, para ouvir Jesus. Quem estava? E não tem mérito nenhum. Quem era odiado. Quem não tinha direito nenhum de entrar nesse banquete. Jesus não tinha dificuldade nenhuma, porque do mesmo jeito que ele sentou com a mulher samaritana. Do mesmo jeito que ele sentou com a samaritana, ele se virou de frente a uma mulher adúltera e falou assim, vai, não peques mais. Não, você não vai me dar uma pedrada? Não, cadê seus acusadores? Eu não estou te acusando de nada. Pedro que o negou 3 vezes. Falou assim, e aí, não me ama? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Você mesmo que me negou. Cuida das minhas ovelhas. Ô Tomé, você que não está acreditando que eu ressuscitei, vem cá e põe a mão aqui. Mas faz a minha obra também. Só que Lucas está contando essa história para Teófilo. Essa é uma carta direcionada a Teófilo, um homem grego, acabou de se converter, acabou de conhecer Jesus, um prosélito. Esse é o motivo da carta. Ô Teófilo, deixa eu te falar, Jesus disse isso aqui diante desses fariseus para mostrar que você, Teófilo, grego, tem direito à salvação. Porque para o judeu, o grego era o lixo do lixo. Para o judeu, qualquer pessoa sem ser o judeu era lixo, era bárbaro, era um animal. Não era digno da graça de Deus, não era digno de entrar no reino de Deus. Então, aquele homem, o rei fala, obriga-os a entrar para que a minha casa fique repleta, a minha casa fique cheia, a minha casa, a festa seja perfeita. Vem na minha mente essa hora, sabe o quê? Imagina, aquelas pessoas que viviam fora dos muros, totalmente largadas, intragáveis pela sociedade, entrando dentro de um palácio. Imagina eu e você, no dia que a graça do Senhor vier sobre essa terra.
e os portais do céu se abrirem. E você, digam, fala de mim que eu não pego. Digam, cheio de pecado, cheio de falhas, sujo, pobre, cego, nu, maldito. Entrar pelas portas do reino. E melhor, o rei saber o seu nome. Imagina que honra que é essa. Você que já ouviu tanta coisa a seu respeito que não tem nada a ver do que você é. Ter Cristo olhar para você e falar assim: senta aqui. Senta aqui. E é assim que o noivo faz com seus convidados. Senta aqui. Vamos ceiar juntos. Porque o amor de Cristo é maior do que qualquer doutrina. O amor de Cristo é maior do que qualquer coisa. E uma vida vale mais do que ele. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Chamo cheios de conceitos. Eu sou presbiteriano, eu sou arminiano, eu não sei o quê, eu sou bababá. Irmão, seja de Jesus. Seja convertido. Ame ao próximo como a ti mesmo, porque o que Jesus esfrega na cara desses homens é Levítico 19, 18, parte B. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ame. Ame, 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 ame. Então, colocou Levítico. Coloca Levítico 19. Se eu errar, vai ser legal. 19, 18. Parte B. Levítico 19, 18. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Amarás o teu próximo. É isso que ele está dizendo para aqueles homens. É proibido curar no sábado aquele leproso, aquele homem doente? Eles ficaram calados por quê? Porque a lei os condena. E a lei nos condena. Então ele prossegue para finalizar a palavra. Portanto, eu vos asseguro que nenhum daqueles que previamente foram convidados provará da minha ceia. É um castigo duro para aqueles homens. Imagina aqueles homens sentados na mesa ouvindo isso e tendo que engolir a seco que eles, em toda a sua empáfia, não fazem parte do reino de Deus. E para nós entendermos que tudo isso é mais importante, Romanos 5, por gentileza, abre aí, vamos ler, acabar a palavra que está tarde já. Que hoje tem comemoração de aniversário, eu amo aniversário. Quem gosta de aniversário? Eu gosto. Romanos 5, de 6 a 10. Em verdade, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa que se dedique ao bem. Talvez alguém tenha coragem de dispor da vida. Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda éramos pecadores. Quando tínhamos nenhum valor, quando estávamos nos atalhos, quando estávamos fora dos muros, quando não tínhamos direito nenhum, quando achávamos que éramos incapazes, perdidos, o lixo da sociedade. Quantas vezes você se encontrou assim, passou-se em algum lugar, ouviu algo a seu respeito, aí vem uma mente maldita falar assim: você viu que falaram de você e não sei o que, e você ficou no seu quarto, parado, encolhido, chorando, entristecido. E Cristo fala assim: não preocupa não. Eu te amo. Eu dou valor a você. Você para mim tem valor. Talvez você todo dia está deitando no seu travesseiro e pensando em se matar. Porque o que você tem vivido não vale a pena continuar do jeito que está. Talvez você está se sentindo muito mal. Ou talvez nem é isso. Talvez você pensa: eu tenho tanta coisa, mas algo me falta. Se algo te falta, Cristo hoje está te convidando a fazer parte desse banquete.
Se você sente que você não tem condições de fazer parte desse banquete, eu hoje te falo isso na graça de Deus. E eu tô como aquele servo que traze a pessoa. Cristo quer a sua vida. Se Ele te trouxe aqui essa noite, é porque Ele tem algo com você. E se Ele tem algo com você, é porque Ele quer você no banquete. Não foi eu que te mandei uma mensagem, não, Érica, não foi eu que te mandei, foi Jesus que te mandou, porque você estava lá na minha lista lá do Instagram, do WhatsApp, e eu te mandei, porque eu lembrei de você. Pô, Érica, não falo com ele tanto tempo, vou mandar um convite para ele hoje. E justamente hoje você tinha tempo de vir. Até parece que é coincidência, né? É cristocidência, chama isso. Vocês, casal, eu não sei o nome de vocês, qual é o seu nome? Ingrid, você? Tailã. Vocês estão aqui, não é porque a cidade te convidou. É que o Espírito Santo de Deus quer falar com vocês. E eles querem você cada vez mais próximo do reino de Deus. Cada um de nós, inclusive eu que aqui para pregar. A gente só está aqui por causa disso. Porque Cristo não quer que a gente não faça parte. Ele quer que a gente seja visto e colocado para dentro. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Porque o homem que deu ao banquete ficou irado, por causa da mentira do seu povo. Dos seus, ele ficou irado. Mas fomos salvos da ira de Deus. Fomos incluídos, enxertados. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, se nos gloriarmos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Fica de pé no seu lugar. Beleza. Feche seus olhos, vamos orar. Espero que essa palavra tenha falado no seu coração. Acho que eu passei do horário, não sei. Alguém fala para mim, o horário está aqui. Não falta, passei 4 minutos, está tudo certinho. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero intermediar essa oração agora. Senhor, eu quero, com aquele servo que distraze, sonda o nosso coração, Senhor, e se nós somos aqueles homens que estavam querendo se aparecer, limpa-nos, ó Pai, porque não queremos viver da Tua ira, não queremos provar da Tua ira, não queremos provar da Tua fúria, mas queremos ser encontrados como aqueles que eram invisíveis em mediante a sociedade, aqueles que não tinham direito algum, mas entraram pela porta da frente no banquete do Senhor. Pai, se você trouxe cada um aqui, é porque temos o direito de sabermos isso. E não há doutrina que vá contra isso, porque o texto diz explicitamente, aqueles que não tinham direito de entrar, hoje farão parte do banquete. Irmão, coloque sua vida diante de Deus, faça um concerto com Deus neste momento. Deus te ama, Deus trouxe você aqui porque Ele quer consertar com você, Ele quer alcançar você, Ele tem o desejo de alcançar você. E não somos nós que aceitamos a Cristo, mas Ele que nos aceitou, Ele decidiu morrer por nós, mesmo quando ainda éramos pecadores, indignos, malditos, sem nenhuma cédula de vida, sem nenhuma condição de ser salvo. Ele decidiu morrer por nós e nos trazer a Tua graça. A equipe de louvor vai cantar uma canção, eu quero que você escute, faça dela sua oração em nome de Jesus. Jesus.